a todos, este é o vídeo número 2 do módulo 2 do curso de formação em psicanálise pós-junguiana Jung além de Jung, baseado no livro de Silvia Montefoschi, Jung, Um Pensamento em Devir. O título do módulo é Fundamentos Metodológicos de Jung, a concepção antropológica. O primeiro vídeo foi sobre o modelo energético, o segundo, este, é sobre o modelo estrutural, e o próximo e último vídeo do módulo 2 é sobre o modelo dinâmico. O modelo estrutural está dividido em dois temas principais: as funções da personalidade e os tipos psicológicos. Começamos então com as funções da personalidade. O conceito de personalidade é para Jung essencialmente dinâmico. Por personalidade, Jung entende a totalidade da vida psíquica do indivíduo, que este realiza ao longo da sua existência através do diálogo entre consciência e inconsciente, o que implica a realização do si mesmo como expressão individual do universalmente humano. A personalidade é, então, o próprio devir do homem, e o centro da personalidade não é o eu, mas o si mesmo. Eu utilizo aqui o termo homem em sentido geral, como espécie humana. Não faço referência a homens e mulheres por uma questão prática e porque, segundo Silvia Montefoschi, no pensamento dela, esta é uma questão que ela ultrapassou. Então, homem é o Homo sapiens sapiens. Então, homens somos todos nós. Então, voltando ao modelo estrutural da personalidade. O conceito de si mesmo também, portanto, é um conceito dinâmico, pois se refere à experiência que o homem faz da contínua e progressiva superação do conflito que acontece nele entre consciência e inconsciente. Então, o si mesmo é um conjunto de experiências que a gente faz, que engloba as experiências presentes, as passadas e todas as possibilidades futuras. É uma condição existencial que resulta da conciliação que o homem consegue realizar ou que nele se realiza, que nele acontece a cada momento e de maneira absolutamente individual entre todas as pulsões vitais autônomas e as exigências coordenadoras do sujeito. O conceito de personalidade e aquele de si mesmo podem ser compreendidos melhores do ponto de vista dinâmico, porque do ponto de vista estrutural não se consegue abraçar o perene devir desse processo. E o próprio Jung, para descrever a dinâmica psíquica, utiliza conceitos que têm valor funcionais e como funções da personalidade total. Com base na concepção energética, segundo a qual todo fenômeno psíquico é a manifestação da tensão que se cria entre dois contrários, a vida psíquica é concebida por Jung em termos antitéticos, cujos polos principais são justamente a consciência e o inconsciente. Silvia Montefoschi utiliza muito esse ponto de vista, dos polos opostos que se contrapõem, gerando uma tensão diante da qual o eu, ou seja, cada um de nós, é chamado a mediar a tensão e a criar uma solução nova para essa tensão. Isso é o processo dialético. Por consciência, Jung entende os conteúdos psíquicos que se referem ao eu, por ser assim que o eu os vivencia. Então, eu sou um conjunto de conteúdos. Cada um de nós reconhece o próprio eu num conjunto de conteúdos conscientes. O consciente é a função ou atividade que mantém a relação desses conteúdos psíquicos com o eu. Portanto, é aquele sistema de conhecimento no qual o indivíduo coloca sua identidade. Eu me identifico com tudo aquilo que eu considero eu. Esse é o meu sistema de conhecimento, são as coisas que eu conheço e que eu reconheço como minhas. A consciência, porém, é uma condição que nasce de um psiquismo da qual ela deriva. Aquela famosa imagem da ponta do iceberg, que é visível e por baixo tem um volume gigantesco de iceberg invisível. Então, nossa consciência nasce de um psiquismo.
que é inconsciente e continua existindo em harmonia ou a despeito da consciência, seja que a consciência, ou seja que nós reconhecemos sua existência ou não, continua existindo e de forma independente. O campo da consciência, na medida em que vai se definindo, permanece em relação com esse psiquismo inconsciente vinculado à vida instintiva, o qual tende a se manifestar independentemente da aprovação subjetiva. Este psiquismo foge naturalmente do controle da consciência, porque permanece fora dela, e é por isso que representa constantemente uma ameaça à sua existência. Tudo que nós não controlamos, obviamente, constitui uma ameaça, sobretudo quando não o reconhecemos conscientemente. O conceito de consciência não se limita em Jung à esfera individual, porque Jung fala também de uma consciência coletiva, que se refere ao conjunto dos valores e dos juízos conscientes da coletividade da qual o indivíduo é parte. E aí, Jung utiliza o conceito de consciência de grupo. E ele tira esse conceito, ele se refere a um estudioso francês que chama-se Lévi-Brul, que fala do estado de identidade psíquica entre indivíduo e coletividade que se encontra entre os primitivos. O que é isso? Diz Jung, falo de identidade no caso de igualdade psicológica. A identidade é sempre inconsciente. É um fenômeno inconsciente, pois uma igualdade consciente já implicaria que há duas coisas que se reconhecem iguais, mas que são duas coisas e se sabem como duas coisas diferentes ou duas pessoas diferentes. Enquanto que a identidade psicológica tem como pressuposto ser inconsciente. Ela é uma característica da mentalidade primitiva e é a verdadeira base da participação mystique, que é um conceito de Lévi-Brul para se referir a certos rituais e a consciência coletiva do grupo de povos primitivos, né, que se consideram como um. Podemos ver resquícios, se imaginamos as características humanas num gradiente que vai de 1 a 1000, por exemplo, né? Então a gente vê a consciência, essa participação mística explicitamente manifesta no comportamento de algumas tribos chamadas primitivas, mas essa mesma tendência, essa atitude de identidade tão profunda que a pessoa nem percebe que ela se reconhece como parte de um grupo, como se fosse ela própria, esse grupo, a gente encontra isso em qualquer lugar, né? Quando, por exemplo, os grupos mafiosos, eles se vingam porque um dos seus membros é atingido e então atingem o outro, é porque se o meu cunhado ou o cunhado do cunhado do cunhado, mas que faz parte do meu grupo, foi atingido, eu sou atingida, eu, chefe da máfia, sou atingida. Então, eu vou me vingar no outro grupo, porque o grupo é uma coisa só. É compacto, é formado por várias cabeças, mas na verdade é uma coisa só. Isso é participação mística. E a gente tem isso todo dia. Na verdade, se vocês podem refletir, isso se encontra ainda hoje nas nossas vidas, em muitos níveis, e é um exercício importante de reconhecer isso, como a gente vai ver mais tarde. Então, deste estado de consciência coletiva, vai se formando no tempo a consciência individual. Como? Por um desgrude. A gente vai se desgrudando das concepções, da forma de ver, de sentir do coletivo. Vamos tomando consciência e despertando e nos descobrimos diferentes. E não só, isso implica que nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas escolhas, pelos nossos afetos e pelos nossos modos de sentir. Então, essa diferenciação é essencial para o surgimento do indivíduo. Então, lá atrás, nos primórdios do surgimento da consciência humana, era o grupo e do grupo surgiu o indivíduo.
Há uma história linda do Hermann Hesse que fala desse surgimento no seu livro de histórias. Tem um livro de histórias só sobre contos, como se fossem contos de fada. Bom, a consciência coletiva, obviamente, dá para entender, ela constitui uma ameaça à sobrevivência daquela individual, porque se por um lado nós precisamos do grupo para nos sentirmos completamente humanos, esta consciência coletiva, ela está constantemente tentando nos tolir da nossa individualidade. Por um lado, o indivíduo tende a se identificar e por outro lado, porque identificar com esquemas de comportamento e de juízos coletivos é muito confortável, né? A gente, quando pensamos todos iguais, nos comportamos todos iguais, não é gostoso, aconchegante? Mas isso também acaba com a nossa individualidade. E existe uma tendência natural nossa em querer, que não é nossa pessoal, é do ser que está em nós na direção da individualidade. Portanto, isso gera um conflito. Por inconsciente, Jung entende um conceito limite que cobre todos aqueles processos psíquicos que o eu não refere a si e que, todavia, experimenta no âmbito da personalidade como algo estranho à sua vontade. Coisas que nos acontecem, que nós sentimos, que nós sonhamos, que nós desejamos ou não desejamos, mas nas quais não colocamos nossa identidade, não nos reconhecemos nelas. Isso é o não eu, é o inconsciente. Jung distingue entre manifestações do inconsciente pessoal e manifestações do inconsciente coletivo. As manifestações do inconsciente pessoal se referem às experiências de uma história individual e tem sua origem em muitas coisas: memórias perdidas, representações penosas, né, que foram intencionalmente esquecidas, percepções subliminares, tipo, você entra num quarto, numa casa, você vai cumprimentar a pessoa, vai responder as perguntas, conversar e não vai poder, obviamente, também prestar atenção a uma série de outras coisas acontecendo, desde o cheiro da casa, desde as cores, desde da energia que a casa te passa, tudo isso vai permanecer subliminar e entra para o inconsciente pessoal. Mas tem mais, tem inteiros raciocínios e deduções que permanecem fora da consciência e podem ser muito úteis, na verdade. Agora, o inconsciente para Jung é um conceito psicológico, não é uma entidade, não é um conceito metafísico, não é um conceito religioso, não é nada e nem filosófico, é um conceito psicológico que significa o que não é consciente. O que é, não sabemos. As manifestações do inconsciente coletivo não se referem à experiência pessoal, mas ao patrimônio histórico-cultural da coletividade, ou até mesmo da inteira humanidade, não só da coletividade da qual estamos vindo, mas da inteira humanidade. Essas manifestações se apresentam principalmente no simbolismo onírico ou nas alucinações dos psicóticos. Diz Jung, assim como o indivíduo não é exclusivamente um ser autossuficiente, isolado, mas é também um ser social, também a psique humana não é um fenômeno distinto e puramente individual, mas também um fenômeno coletivo, ou seja, aquilo que a gente tem aqui não está só preso no nosso crânio individual, fechado, isolado, que não tem nada a ver com o resto do mundo. Jung chegou a essa conclusão muito simples, baseado na experiência, não é nada filosófico mesmo, não é nada baseado em crença. É a experiência de observar sonhos de pessoas de lugares diferentes que carregam um simbolismo parecido. Por que será? Senão porque existe uma base comum inconsciente do qual surge esse simbolismo. Nessas manifestações inconscientes, Jung reconheceu sedimentações de experiências humanas que se repetem continuadamente e dá a essas sedimentações o nome de imagens primordiais ou de arquétipos. Em seguida, ele distingue o conceito de imagens primordiais daquele de arquétipo. Por arquétipo, ele entende uma disposição a reproduzir determinadas circunstâncias
em determinadas circunstâncias, certas representações típicas que correspondem às experiências fundamentais que a humanidade tem feito. Todos já nascemos, todos já fomos mães, todos já morremos, todos casamos. Tem momentos na história da humanidade que se repetem geração após geração. Então, assim como a gente tem uma genética física, temos uma espécie, entre aspas, de genética simbólica que nasce da nossa história cultural. E então tem uma tendência a repetir determinados comportamentos. Então, daí surgem, esses são os arquétipos, enquanto que as imagens primordiais são a disposição, são como esses arquétipos se apresentam no aqui e agora, no espaço e no tempo presente, e vêm e coincidem, portanto, com o símbolo. O inconsciente coletivo age no nível da consciência individual como a tendência a repetir experiências coletivas passadas. E por isso ele se apresenta como de um lado é a matriz da consciência individual, mas ao mesmo tempo é um obstáculo ao seu desenvolvimento, porque se cada vez temos que repetir a mesma coisa, está obstaculando o desenvolvimento do eu meu, que não quer ser simplesmente um clone do passado. E aqui nos encontramos diante de uma nova contradição experimentada pelo homem. De um lado, a tendência a se identificar com o mito coletivo, para repetir acriticamente a experiência arquetípica que o impulsiona a perpetuar o passado, e por outro, a necessidade de reivindicar a própria liberdade do mito, para agir no mundo com soluções novas adequadas a um momento contingente. É a dialética entre essas duas tendências contraditórias que dá lugar à evolução dos arquétipos, que se manifesta no suceder-se dos mitos. Né? Basta ver os mitos basta observar a história das religiões. Temos mitos diferentes, não estamos mais os mitos, quando a gente fala dos arquétipos da mitologia grega, nós não falamos mais com aquele espírito religioso que eles tinham naquela época, porque os mitos mudam, e mudam porque nós evoluímos. Portanto, a instância, quem faz a mediação entre essa tendência a repetir os mitos, os arquétipos e a necessidade de evoluir, de encontrar novas soluções, é o eu, ou seja, nós. Por eu, Jung entende um complexo de representações que para o homem constitui o centro ou campo da consciência. Por isso Jung também fala de complexo do eu ou complexo egóico. É um conjunto de conteúdos, no centro está o eu. O eu é tanto um conteúdo quanto uma condição da consciência, pois é um elemento psíquico, é consciente somente quando é referido ao complexo do eu, ou seja, é como se entrasse na casa do eu, na casa iluminada do eu, porque depois tem a parte escura da psique, que é o inconsciente, que também é a casa do eu. Como subjetividade, enquanto subjetividade, o eu nasce com o surgir da consciência e traz necessariamente consigo, para sobreviver, tendências repressivas contra as pulsões inconscientes, que ameaçam constantemente a existência do sujeito decisório. Daqui nasce o conflito entre eu e o inconsciente. Se o inconsciente é formado por arquétipos que nos impulsionam a repetir comportamentos que a humanidade teve por milênios, e por pulsões instintivas, para me distinguir disso tudo, eu tenho que afastar isso de mim, para me sentir um sujeito decisório. Eu decido se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. Então, há na constituição do eu uma dimensão repressora com relação ao inconsciente. E daí nasce o conflito entre eu e inconsciente. Diz Jung, para o desenvolvimento da personalidade, a rigorosa diferenciação da psique coletiva é, portanto, uma exigência imprescindível, porque toda diferenciação insuficiente produz uma imediata dissolução do indivíduo no coletivo.
A diferenciação do coletivo tem que ser radical, no sentido bonito dessa palavra, né? Você tem muito medo de usar essa palavra radical no Brasil, né? Radical é a raiz, ou seja, tem que ser de verdade, completamente, plenamente diferenciado. O que não quer dizer contraposto, quer dizer saber-se plenamente, inteiramente, diferente de algo. Então, essa diferenciação tem que ser completa, porque senão, na verdade, o indivíduo é sugado de volta para identificar-se com o coletivo. E este coletivo é tanto o coletivo consciente quanto o coletivo inconsciente. O eu, então, é considerado sob 3 aspectos: como função da personalidade total, e por isso como mediador desses conflitos, ele decide qual direção tomar, como termo ele mesmo de situações conflituais, por exemplo, eu e inconsciente, eu e não eu, e como sujeito decisório com relação a todos esses conflitos, porque ele tem que tomar uma decisão, o que nem sempre é fácil. Como função da personalidade, o eu se refere constantemente ao mundo externo e ao mundo interno, e para fazer isso utiliza 2 funções. Uma chama-se persona, a outra a função anímica. A persona é a função que o eu utiliza quando se relaciona com o mundo externo. Sabemos, eu acho, já é um conceito conhecido, persona é uma palavra que significava antigamente a máscara que o ator usava no teatro, representando a parte que ele estava atuando lá. Então, era uma máscara, não era todo um vestimento, é uma máscara. É a máscara que nós usamos no mundo. A forma que encontramos para nos adaptar no mundo, para nos inserirmos no mundo, para funcionar no mundo. Vamos aprofundar esses conceitos, na verdade, num curso voltado somente para Jung. A função anímica é o oposto da persona. A função anímica é aquela função através da qual nós entramos em contato com os conteúdos inconscientes, com os nossos processos inconscientes, e os trazemos para o campo da consciência. Então, se a persona olha para o mundo, interage, sabe como fazer as coisas acontecerem, entende como o mundo funciona, sabe se inserir e traz para casa, vamos dizer assim, né? Para o campo da minha consciência, da minha personalidade, elementos que podem ser úteis para mim, em todos os sentidos, seja para me enriquecer como personalidade, seja para enriquecer o meu bolso, né? Assim, a função anímica, aquela função que sabe mediar com os conteúdos internos, aquilo que eu sinto, como sinto, por que sinto, o meu mal-estar, por que eu estou com dor de barriga hoje, por que eu estou sentindo isso com relação à pessoa, como que eu vou lidar com a minha antipatia com a pessoa com quem eu tenho que trabalhar, e tudo isso. Ou seja, com uma série de coisas que vem muitas vezes para me atrapalhar, que eu não controlo, né? Que acontecem. Simplesmente acontecem dentro de mim. E como que eu vou lidar com elas? A função anímica é a função que faz esse trabalho. Evidentemente, persona e função anímica são complementares. Podem funcionar juntas, o que vai fortalecer imensamente a personalidade de cada um de nós, né? Ou podem estar meio que dissociadas uma da outra e funcionar de forma compensatória. Exemplo. A pessoa tem uma vida simplória, mais ou menos repetitiva, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não se arrisca, tem medo do risco, tem medo de tomar decisões assim um pouco ousadas. Tem sonhos fantásticos, sonhos ricos de simbolismo, sonhos assim emocionantes, sonhos psiquedélicos, sonhos assim hollywoodianos. É uma compensação. É a compensação a uma vida pobre. Tem um inconsciente rico. Evidentemente, esse tipo de pessoa, que inclusive existem pessoas assim, manifesta aí uma tensão, obviamente. Tem muita coisa dentro que, porém, não é trazida para a consciência, permanece no mundo do sonho, e tem uma vida que não tem espaço para tanta riqueza. O que vai produzir um conflito, o que vai produzir, na verdade, o processo de individuação da pessoa.
Por que a gente tem muitas vezes uma vida, esse conflito, né? Porque, diz Jung, as identificações com o papel social são fontes ricas de neuroses. O homem não pode impunemente se livrar de si mesmo em favor de uma personalidade artificial. Quanto mais nos identificamos com um papel social, seja qual for, menos estaremos conectados com o nosso ser interior, com a nossa pessoa. E o que vai produzir neurose? Não se pode fazer isso impunemente, diz Jung. Quanto mais o mundo seduz o indivíduo a se identificar com a máscara, com a persona, tanto mais o indivíduo cai preso das influências interiores. E temos inúmeros exemplos com isso. São os dois lados da pessoa. Quanto mais a pessoa está identificada com o papel social que ela assume e que atua cotidianamente, mais sujeira, na verdade, tem debaixo do tapete. No primeiro caso, que ocorre quando eu está nas condições de utilizar ambas as funções, então quando eu pode utilizar ambas as funções de forma consciente, porque tem uma capacidade de usar uma, mas também, sobretudo, de usar a função anímica, que é aquela que se sabe geralmente menos usar, o que faz? O que acontece? A persona permite ao indivíduo manifestar no mundo os significados existenciais que a função anímica torna possível, porque ela traz do inconsciente o que mais de valioso é valioso para nós. Então a gente vai encontrar no mundo, a gente vai conseguir realizar no mundo o sentido existencial da nossa vida. Porque a gente já puxou esse sentido existencial nosso, original, o que não se consegue fazer sem a função anímica. Agora, se o eu se identificar com a função, com a persona, ele irá necessariamente rejeitar a função anímica. Se se identificar com a função anímica, irá rejeitar a persona, porque a função anímica é todo esse mundo completamente fora do sistema, e, portanto, o sistema só age em função de reprimir esses conteúdos pessoais, originais, diferentes. Agora, Jung dá nomes diferentes à função anímica no homem e na mulher. No homem, ele chama de ânima, na mulher, de ânimos. A diferença é simples. Como o homem identifica sua persona com as características consideradas naquela sociedade, naquela cultura como masculinas, ele rejeita naturalmente as suas características femininas que vão para a ânima. E a mulher faz a mesma coisa. Se a persona dela, quanto mais ela se identificar com o estereótipo feminino de um determinado momento histórico-cultural no qual ela vive, ela vai jogar para o escanteio, para o armário, as suas características assim chamadas masculinas, que vão representar o seu ânimos. O homem vai encontrar a sua ânima, vai projetar a sua ânima em todas as mulheres, porque quanto mais inconsciente esta ânima estiver na psique dele, mais será projetada. E a primeira ânima, a primeira representação de ânima do homem é quem? A mãe dele. E vocês não notaram que muitas vezes os homens acabam casando com mulheres que parecem as mães? Pois é. A mesma coisa acontece com as mulheres. Então, quanto mais identificada com o papel feminino, mais afastada e mais inconsciente ela estará de suas características masculinas, que irão ser projetadas no marido. Mais a ânima estiver inconsciente, mais ela será cheia de caprichos, cheia de mimo, cheia de coisas, de susceptibilidades. Quanto mais o ânimos for inconsciente, mais ele será representado por opiniões dogmáticas. Dogmáticas são aqueles pensamentos fixos, convicções sólidas, que não são capazes de passar por um debate crítico e reflexivo. Agora, Jung não considera as modalidades de comportamento masculino e feminino como dadas por Deus, fixas e definidas uma vez por todas. São funções. Nós somos seres que podemos usar essas funções ou aquelas, depende do momento e do momento cultural e histórico no qual vivemos.
Então, ele distingue entre as funções masculinas e as funções femininas dessa forma. As masculinas ele compreende como atividade, racionalidade, necessidade de liberdade e controle sobre os impulsos. Todos temos isso, certo? Entre as funções femininas, as atitudes femininas, ele entende a receptividade, a capacidade de aceitação e a passionalidade, coisa que todos temos. Atitudes são entendidas como um modo de se relacionar, como a gente entra em relação com o mundo, com os outros. E essas duas dimensões, masculino e feminino, diz Montefoschi, se podem resumir em duas atitudes básicas. Uma é aquela de agir, a outra é de sofrer, de receber alguma coisa e senti-la. Esse é o masculino, age, e o que recebe e sente é o feminino. Essas duas atitudes são opostas, né? E levam a duas possibilidades de se posicionar diante da realidade. A primeira é a da mediação, então eu me controlo e faço a mediação e estou agindo na coisa. A segunda é da imediação. Na primeira atitude, o ser humano ele experimenta o seu ser livre de qualquer condicionamento. É típico os homens, eu não sinto, eu posso fazer sem, etc. É uma atitude importante que todos nós temos, né? E os homens tendem a se identificar mais com essa. A outra atitude é aquela de se sentir condicionado. Se eu amo, eu estou condicionada. Se eu sinto dor de cabeça, eu estou sendo condicionada. Se um fato que ocorre, que repercute dentro de mim, que me faz sofrer algum tipo de sensação, de sentimento, até de pensamento, me condiciona. E nós somos condicionados também. Essa dimensão receptiva é o feminino, que todos temos, homens e mulheres, mas geralmente as mulheres se identificam mais com elas. Essas atitudes são antitéticas, mas são complementares, não podemos viver sem uma ou outra. Agora, o segundo, elas podem se resumir em duas palavras gregas, o logos e o eros. Depois vamos voltar nisso. Isso aqui são conceitos que vão ser desenvolvidos em outros âmbitos. O segundo aspecto do eu, que é considerado aqui, é aquele segundo o qual o eu é um conceito, um conjunto de representações consciente que produz o sentido de continuidade da gente com a gente mesmo. Isso quer dizer que o homem reconhece como próprias, ou seja, pertencente ao próprio eu, aquelas características de sua personalidade que estão de acordo com os seus princípios conscientes, porque eu não me reconheço como eu, sendo eu, coisas com as quais eu não concordo, certo? Quantas vezes a gente recebe uma crítica e a nega porque não reconhecemos em nós aquele conteúdo que a pessoa está nos apresentando. Geralmente, o eu se subordina aos valores do ambiente cultural, espaço-temporal, ou seja, daquele momento social, histórico e cultural no qual vive, que são valores sociais e rejeita aquelas características de sua personalidade que não estão de acordo com os valores institucionalizados e são até contrários a ele. Assim, cada homem, cada mulher, desenvolve uma espécie de alter ego, onde confluem todos aqueles valores, comportamentos, aspectos da personalidade que não têm chance de vir à tona, porque não correspondem aos valores socialmente aceitos com os quais o eu se reconhece, porque a gente não se reconhece com aquilo que não é socialmente aceito. Se numa sociedade, nossa sociedade, roubar é errado, certo? Então a gente não vai se reconhecer como ladrões, ponto. Agora, se por acaso alguém tiver uma atitude dessa, vai fazer o quê? Vai esconder isso, vai jogar para o escanteio. Esse alter ego que se cria, que é o seu outro lado, é o que Jung chama de sombra. São as coisas que não reconhecemos e não reconhecemos como válidas, né? Não nos identificamos com ela.
Essa sombra constitui mais um termo de conflito entre eu e a sombra, porque o eu não pode, na verdade, rejeitá-la. Caso contrário, ele está bloqueando devido à sua inteira personalidade. O terceiro aspecto do eu, considerado aqui, é o mais problemático. É o conflito, na verdade, entre eu e não eu, tudo que não é eu. E o conflito entre a vivência que o homem tem como sendo um ser singular e distinto e aquela de uma dimensão que o transcende, apesar de lhe ser inerente. Tem coisas que nós não controlamos, dentro da gente, fora da gente, e isso gera um conflito. Está em conflito com a existência do eu, porque o eu existe na hora em que se diferencia e se sente, de alguma forma, dono de si. Agora, vamos ver os tipos psicológicos. A tipologia que Jung cria é uma tipologia dinâmica. Ele considera as características comportamentais do homem como modos de orientação com relação ao mundo interior e aquele exterior. As atitudes das quais ele fala são uma disposição da psique a agir ou reagir numa determinada direção. Ter uma atitude significa estar pronto para uma determinada coisa, mesmo que essa determinada coisa seja inconsciente, já que uma atitude equivale a ter uma direção de forma a priorística na direção de uma determinada coisa. Isso é o que Jung diz. Então, para se orientar no ambiente externo, a consciência utiliza determinadas funções, sendo que por funções se entende uma forma de atividade psíquica que em diferentes circunstâncias permanece igual a si mesma. Jung identifica, ou seja, são atitudes que tomamos de forma mesmo inconsciente e que são sempre mais ou menos a mesma, nas quais nos identificamos e que funcionam para nós. Jung identifica 4 funções fundamentais e são funções baseadas na experiência. A sensação é a função de sentir, ou seja, o colocar-se com relação ao mundo mediante as impressões sensoriais. A função de sensação transmite o estímulo físico à percepção. É idêntica à percepção, a percepção física. Não só a física externa, mas também a percepção interna, ou seja, uma afinada percepção daquilo que nós sentimos dentro, inclusive a termos físico de órgãos mesmo. O pensamento é a função do julgar, por meio de um procedimento lógico, o objeto ou o evento que foi percebido mediante a sensação. É uma função racional, a sensação é uma função irracional, porque nós não escolhemos o que vamos perceber. Nós simplesmente percebemos se tem um cheiro bom, se a comida é gostosa. É uma percepção. O pensamento tem um funcionamento lógico. Agora, uma vez que desenvolvemos relações com o mundo, sem que a realidade do momento forneça elementos ulteriores, nós temos a capacidade de ter uma previsão de possíveis desenvolvimentos. Esta capacidade de prever possíveis desenvolvimentos que ainda não aconteceram, mas que são possibilidade, é a intuição. É uma apreensão, vamos dizer assim, do futuro. E acontece por via inconsciente. Enfim, temos o sentimento, que é uma função racional. Novamente, a intuição não é racional, porque não escolhemos o que intuir. O sentimento é uma função racional de avaliação. Se o pensamento avalia através de conceitos lógicos, como o justo e o errado, e o injusto, o certo e o errado, o sentimento avalia o sinal positivo ou negativo da ligação afetiva que o eu estabelece com o mundo externo. O sentimento é aquela função que todos conhecemos, que diante de uma situação de grupo, por exemplo, imediatamente percebe se tem uma
se existe um sinal positivo, ou seja, se o clima está amigável ou se tem um atrito para surgir, para acontecer. E isso gera um sinal negativo. Agora, essas funções são, então, duas racionais, pensamento e sentimento, duas irracionais. É evidente que essas funções não funcionam sempre ao mesmo tempo juntas, as duas racionais e as duas irracionais. Porque se eu quero julgar uma situação com base no pensamento, se é uma coisa certa ou errada, eu não posso utilizar o sentimento. Porque, por exemplo, tem uma briga, meu filho fez uma coisa errada. Se eu utilizar o pensamento, eu tenho que repreendê-lo por aquilo que ele fez errado comigo. Mas, se tiver o meu sentimento em ato, eu vou ficar com dó, vou querer proteger o meu filho. Então, eu vou passar a mão por cima. E assim em milhares de situações. Se você, todo julgamento, toda análise intelectual, racional, lógica, baseada no justo e errado, por exemplo, vai atrapalhar, incomodar uma situação confortável de amizade, por exemplo. A mesma coisa acontece com a sensação e a intuição, porque a sensação é uma função de detalhe, pega no detalhe, sabe diferenciar, por exemplo, toda a textura de um quadro, de um objeto, sabe reconhecer todos esses detalhes. A intuição é uma percepção também, mas é a percepção do conjunto. E quando a gente olha para o conjunto, a gente perde os detalhes. Se vocês prestarem atenção agora a cada movimento que eu faço com as minhas mãos, com meus olhos, com meu óculo, com a minha boca, com meu brinco, não sei o que, vocês vão perder o fio da meada daquilo que eu falo, não é? Porque vão estar atentos à sensação. E assim vocês podem fazer mil experimentos com os outros. Basta prestar atenção à aparência, aos detalhes, que se perde o fio da meada. E vice-versa. Se você presta atenção, você está, sei lá, no momento apaixonado com o seu namorado, namorada, e estão falando de algumas coisas, você nem percebe o que está acontecendo, nem sente o cheiro das coisas em volta. Então, mais ou menos é por aí. Cada um desenvolve uma dessas funções no plano consciente, aquela mais adequada à sua personalidade, ao contexto no qual vive, as circunstâncias também fazem com que algumas funções se desenvolvam mais do que outras. Então, essa será a sua função principal. Se eu tiver como função principal o sentimento, e seja me preocupar muito em deixar todo mundo à vontade, que todo mundo seja amigo, não sei o quê, a minha função menos desenvolvida é oposta a essa, que será a função pensamento, que se chama de inferior. Por quê? Porque como ela não foi desenvolvida, ela está num estado infantil, num estado primitivo, e não foi assimilada pela personalidade consciente. As outras duas funções vão funcionar como funções auxiliares. Eu posso atingir a elas conforme me for necessário. Na medida que uma dessas atitudes é habitual, nós falamos em tipos psicológicos. Agora, esses tipos psicológicos, eles tendem a funcionar segundo modalidades introvertidas ou extrovertidas. Extroversão e introversão são movimentos libídicos que se manifestam em dois tipos de atitude. No extrovertido, o objeto tem um papel essencial. O extrovertido está atraído pelo objeto e vai, e não se preocupa com as questões subjetivas que estão em jogo. O introvertido faz o movimento exatamente oposto. Ele está preocupado com o sujeito, ou seja, com como ele percebe o objeto. O objeto é secundário. Todos sabemos como funciona. O extrovertido entra numa festa, se joga e se mescla com o ambiente. O introvertido entra numa festa, observa o ambiente e conforme ele se sentir à vontade, ele se reconhecer, fizer sentido para ele, ele vai se mesclando ou não.
No primeiro caso, ao se jogar, a pessoa não está atenta, não está interessada em saber como se sente, porque o grupo, a coisa lá fora, é tão forte, tão chamativa que a pessoa se joga. Na introversão, o que importa para a pessoa é como aquilo a faz sentir, independentemente do que for. Portanto, não consegue ignorar as questões subjetivas. O que acontece? No introvertido, então, o introvertido está interessado em como que as suas ideias e valores internos vão poder se encaixar eventualmente no mundo lá fora. O extrovertido está interessado em como se encaixar, ponto e basta, e vai acatar, vamos dizer assim, qualquer coisa. O primeiro, o extrovertido, se ancora na consciência coletiva e faz dela sua consciência. O segundo, o introvertido, se ancora no inconsciente coletivo e de lá extrai seus valores. Quando essas duas tendências, essas duas atitudes são extremas, um tende a perder-se como indivíduo, porque é ser simplesmente mais um clone no meio de uma consciência coletiva amorfa, anônima, e o segundo tende a ser uma pessoa isolada que não pode ter qualquer tesouro dentro de si que não serve absolutamente para nada, porque se não conseguirmos inserir no mundo a nossa individualidade, o mundo não evolui e nós morremos como indivíduos. Para Jung é muito claro que a individualidade, a personalidade só se evolui, só se desenvolve pela relação dialética, ou seja, criativa, dialética com o mundo. Então, se nós pegarmos os 4 tipos funcionais, mais as 2 atitudes, extrovertida ou introvertida, nós temos 8 tipos humanos. Temos o tipo pensamento extrovertido, quando o pensamento é o tipo de pessoa que se baseia em juízos, sim, aos quais chega mediante um procedimento lógico, que são dados da realidade objetiva para o seu pensamento. Então, pega, por exemplo, uma teoria filosófica, uma teoria científica e sobre aquela coisa ele trabalha. Podem ser, portanto, ideias, fatos, o que for. O introvertido faz esse processo mais internamente, não mais, só internamente. Se baseia nas próprias visões interiores ou imagens simbólicas que vêm do inconsciente coletivo e sobre elas trabalha. E como vem do inconsciente coletivo, tem, na medida em que a pessoa for trabalhando essas coisas, tem tanto valor quanto a produção do extrovertido, do pensamento extrovertido que extrai o seu trabalho da consciência coletiva. O tipo sentimento extrovertido, ele tem uma avaliação exclusivamente afetiva da circunstância das pessoas que orienta a sua conduta, e ele está direcionado ao mundo externo, ou seja, é uma pessoa extremamente adaptável. Não se questiona muito sobre os valores. Uma vez que o coletivo no qual se encontra funciona de uma certa forma, tem um certo tipo de relacionamento, a pessoa, sentimento extrovertido, se adapta e é extremamente sociável e tal. Pega o que for. O introvertido, não. O introvertido, ele está preocupado com os valores internos que nascem do seu inconsciente, que são projetados lá fora. Então, ele busca no ambiente algo que vai combinar com aquilo que ele já está sentindo dentro e sobre o qual vai projetar os seus próprios valores. O tipo sensação extrovertido, ele se baseia na sensação sensorial, a pessoa que se dá muito bem no mundo externo, no mundo material. Quando, porém, é introvertido, é mais complicado, porque as percepções internas da sensação introvertida são muito sutis. E uma das melhores expressões desse tipo vai ser aquela artística. O tipo intuição extrovertido prevê desenvolvimentos futuros da realidade externa.
Por exemplo, poderia ser uma pessoa que joga na bolsa de valores, né? E consegue perceber possibilidades de desenvolvimento e muitas vezes é uma pessoa super bem adaptada, justamente porque consegue sacar como as coisas vão acontecer e por onde vão as coisas e, portanto, consegue estar à frente dos outros. Agora, o tipo introvertido, ele está antenado com o próprio inconsciente. É a pessoa, vamos dizer assim, do estilo mais profético, né? É uma pessoa que percebe as possibilidades, mas assim no desenvolvimento das pessoas e portanto conseguem prever como certos eventos sociais, políticos, religiosos vão se desenvolver dentro de uma determinada coletividade. Agora, voltando ao conceito de personalidade total, podemos dizer que para Jung, a personalidade total é aquela condição na qual o indivíduo, reconhecendo o próprio inconsciente e reconhecendo a este último direito à vida, faz com que toda a manifestação de sua vida seja o produto de uma relação e de uma síntese entre esses dois polos contrários que produz o devir de si próprio, enquanto realização do seu si mesmo individual, que é uma expressão do si mesmo universal. A personalidade, portanto, é individualidade, consciência responsável do sujeito, liberdade responsável, para além dos caminhos repetidamente batidos, que vêm dos estereótipos sociais ou dos arquétipos inconscientes.